Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, hoje esse vídeo será dedicado a uma defesa da bandeira do arco-íris. Ela anda meio que sendo atacada nos últimos anos, eu acho que ela precisa ser defendida sim. É disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho, para quem estiver chegando aí agora, por favor, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem por favor e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom? Bom, gente, a bandeira do arco-íris, que é essa que vocês vão ver aí agora. Essa bandeira, ela foi criada por Gilbert Baker em 1978, a pedido de ninguém mais, ninguém menos que Harvey Milk. Antes existia uma outra bandeira que simbolizava o movimento homossexual, na época era assim que se chamava, o movimento gay, o movimento homossexual. Era uma bandeira preta com um triângulo rosa no meio, triângulo rosa esse que foi usado pelos nazistas para identificarem os homossexuais nos campos de concentração. Muitos naquela época não achavam uma boa ideia tentar ressignificar esse símbolo, né, o triângulo rosa, porque era uma coisa ligada ao nazismo, era uma coisa negativa, enquanto os outros defendiam, outros diziam que não. Bom, Milk então resolveu mudar esse símbolo, e aí convidou o Gilbert Baker, que era designer, militante, homossexual, e pediu a ele que fizesse um outro símbolo, que construísse um outro símbolo para o movimento homossexual. Bom, e aí o Gilbert pensou no seguinte, pensou na bandeira, que é um símbolo, né, muito poderoso, e pensou na coisa do arco-íris, das cores do arco-íris, que são todas as cores que estão contidas ali, na questão da diversidade, né, da inclusão. E aí criou lá a bandeira do arco-íris. Essa bandeira, no princípio, tinha 8 cores, porém, o azul turquesa e o rosa eram difíceis de conseguir, então aboliram essas duas cores e ficaram só as 6 que a gente já conhece, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o lilás. O símbolo virou isso que vocês já conhecem, né? Um tremendo de um sucesso, reconhecido no mundo inteiro. De longe você reconhece, é um símbolo poderosíssimo. A bandeira do arco-íris já foi hasteada em locais como Casa Branca, no Congresso aqui do Brasil, até no Vaticano, gente. Então, assim, é um símbolo muito poderoso. Porém, sempre tem porém, né? Ali pelos anos 90, antes disso, ali pelos anos 70 ainda, as lésbicas confeccionaram uma bandeira própria delas, que é aquela bandeira, né, que tem aquele machado no meio, aquele machado duplo no meio, né? Uma bandeira até muito bonita. É uma bandeira toda roxa, com um triângulo e um machado no meio. Bom, ok. Só que ali nos anos 90, o movimento trans, não satisfeito com a questão da bandeira, achou por bem fabricar uma bandeira própria. E aí criaram aquela outra bandeira lá, né, do movimento trans, que é aquela bandeira com faixa azul, faixa rosa e faixa branca no meio, né? E tudo bem. Mas a bandeira do arco-íris continuou lá representando todo mundo, né? Desde o começo era essa a proposta. E até hoje é assim. Agora, se cada um quiser fazer mais uma bandeira, ou sua bandeira, né, mais específica, digamos assim, ok. Só que aí, de uns 10 anos para cá, creio eu, começaram a criar várias outras bandeiras. Então, cada letrinha da sigla foi criando uma bandeira, né? A maioria com aquele padrão, né, das listras horizontais de Baker, só que com outras cores. Tem umas que não usam esse padrão, como a bandeira lá dos intersexos, né, que é aquela bandeira amarela que tem um círculo roxo no meio. Enfim, cada um foi criando sua bandeira. Só que,
Convenhamos, né? Ninguém consegue a mesma popularidade do que a bandeira arco-íris. Então aí, o que começaram a fazer? Um designer não binário chamado Daniel Quasar, em 2018, criou a bandeira do progresso. O que é a bandeira do progresso? Acho que vocês estão vendo aí agora. Bom, ele pegou simplesmente a bandeira do arco-íris, colocou esse triângulo com duas cores, preta e marrom, para simbolizar a diversidade racial, e colocou esse outro triângulo com as cores da bandeira trans. E depois disso, ainda colocaram mais um triângulo que representa a bandeira dos intersexos. É óbvio que não vão parar por aí. É óbvio que vão colocar outros triângulos com cores de outras bandeiras. Isso é óbvio. Todas as outras bandeiras estarão ali, né? Isso é claro, né? Tanto é que vão colocando, cada ano colocam mais uma e tal, ali aos pouquinhos, porque a ideia, na verdade, sejamos honestos, sejamos realistas, é apagar a bandeira do arco-íris. Porque assim, não deu certo criarem esse monte de bandeiras, né? Eles jamais vão conseguir a mesma popularidade da bandeira do arco-íris. Então o que eles fazem? Eles vão ali se introduzindo, incorporando outras bandeiras no meio da bandeira do arco-íris para sequestrar esse símbolo, né? Já que criar só a bandeira deles não funciona, não gera a mesma popularidade, eles decidiram, né, se infiltrar ali no meio da bandeira do arco-íris, que é, repito, um símbolo poderosíssimo, para tentar absorver essa popularidade. Tal qual fez a igreja, né, lá nos primórdios, com as festas pagãs. Tá aí o Natal que não me deixa mentir, que era uma festa pagã. A Igreja Católica, incapaz de encarar essas festividades que já eram muito populares, resolveu começar a se infiltrar, colocar os seus personagens naquelas histórias, né, e sequestrar de vez, se apropriar, melhor dizendo, de vez daquelas festividades. Tá aí o Natal, que no dia 25 de dezembro, antes do cristianismo, era comemorado o nascimento do deus Mitra, hoje em dia é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Então é exatamente essa tática que o movimento queer está tentando usar contra nossos símbolos. Já se infiltraram no nosso movimento, né, que foi criado por gays e lésbicas, se infiltraram, tentam ainda, né, colocar personagens no meio desse movimento, como fazem com Marsha P. Johnson em Stonewall, sendo que ela nem estava lá, mas eles tentam infiltrar esses personagens, né, para sequestrar, para se apropriar dos eventos. E no caso da bandeira é a mesma tática. Não conseguiram confrontar seus símbolos com a bandeira do arco-íris, suas bandeiras com a bandeira do arco-íris. Então tiveram a brilhante ideia de se infiltrar, de colocar pequenos pedacinhos nessa bandeira. Hoje coloca um pedacinho, amanhã coloca outro pedacinho, depois da manhã coloca outro pedacinho. Quando a gente for ver, acabou a bandeira do arco-íris. É essa a ideia. Não sejamos inocentes, né? Não sejamos inocentes, é essa a ideia. E o que acontece? Esse lobby é muito forte, esse lobby é muito grande e essa bandeira tem ganhado cada vez mais espaço. Já começa sendo uma total falta de respeito com Baker, que criou esse símbolo lá em 1978, já é um total desrespeito, né, com um militante histórico, alguém de tamanha importância, né, que já vai deturpando o símbolo, a obra criada por ele, para se apropriar, para sequestrar esse símbolo. Então, assim, gente, não podemos permitir. E as pessoas estão cada vez mais usando esse símbolo no lugar da bandeira do arco-íris. O que não pode acontecer. Isso não deve acontecer. A gente não pode permitir. Então, a bandeira do arco-íris hoje volta a ser um símbolo de resistência,
de resistência a esse sequestro, a essa apropriação. Incapazes de construir um símbolo tão forte, foram se apropriando deste. Então, não, a gente não pode permitir e nós não vamos permitir. Então, por favor, não usem essa bandeira, né? E usem a bandeira do arco-íris cada vez mais, porque ela é o nosso símbolo maior, é ela que nos representa, é ela que já tem na sua essência a inclusão, né? Não existe isso de mais inclusão. Inclusão é inclusão. Se está ali incluir, é para incluir todo mundo, e todo mundo está representado nessa bandeira. Então não precisa mais inclusão, né? Não precisa ir diluindo um símbolo tão poderoso, um símbolo tão forte, que daqui a pouco vai virar um nada, um símbolo sem menor importância, de tanta confusão, de tanto adicionar, né, pedacinhos e coresinhas, daqui a pouco vai virar uma bagunça. Já é uma bagunça, já é uma coisa horrível, parece obra de Romero Brito aquilo, né? Então, assim, por favor, respeitem a bandeira do arco-íris, é um símbolo muito poderoso, não tem que mudar nada, né? E respeitem a memória de Gilbert Baker, que criou essa bandeira em 1978. Então, assim, temos que respeitar a memória dele, temos que respeitar este símbolo, né? Temos que respeitar o histórico desse símbolo, a história desse símbolo, não é? Então, assim, gente, não usem essa aberração, continuem usando a bandeira do arco-íris e, por favor, divulguem sim esse vídeo, porque a gente precisa defender sim os nossos símbolos. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.